Chamamos o povo de Deus, que o Senhor Jesus Cristo abençoe a cada um de vós. Vamos ler as Escrituras no livro de Mateus, capítulo 27. Vamos começar com 27. Mas antes de lermos, vamos pedir orar. Senhor, nosso Pai Celestial, bondoso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, Pai, somente da Tua Palavra. A Tua Palavra diz, indo por todo o mundo pregar o Evangelho a toda criatura, Pai. Senhor, eu sou homem, não tenho a Escritura, não tenho o que falar para seu povo, Pai, para mudar o seu povo. Mas eu peço, Senhor, que o Senhor me ajuda, Pai. Fala comigo como Tu falava na boca de Jeremias, Pai. Entrego todo esse tempo que consagro na Tua Santa mãos. Que o Senhor me ajuda, Pai. Que tudo seja segundo a Tua Palavra. No nome do nosso Pai Redentor, Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Amém. Vamos ler o livro de Mateus 27, começamos com o versículo 27. E logo o soldado do presidente, conduzindo Jesus a audiências, reuniram junto deles todos os cortes, e dispondo-o e cobriram com uma capa de escarlata, e tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça, e na sua mão direita uma cana, e ajoelhando-se diante deles, escarnecias, dizendo: Salva, Rei dos Judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e bateram-lhe com ela na cabeça. Depois de haver escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe a sua veste e levaram para ser crucificado. E quando saíram, encontraram um homem cireneu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Golgotá, que se diz lugar na caverna, deram-lhe a beber vinho misturado com fiel, mas ele provavelmente não quis beber. E havendo crucificado, repartiram os seus vestidos e lançaram sorte, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartirão entre si os meus vestidos, e sobre a minha túnica lançarão sorte. E aceitando e aguardava ali, e por cima da sua cabeça puseram escritura a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele nos salteadores, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam blasfemaram dele, menando as cabeças, dizendo: Tu que extrai o templo em 3 dias, edifica e salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira, também o princípio dos sacerdotes, com os escribas, anciões e fariseus, encarnecido, dizias: Salva os outros a si mesmo. Não pode salvar-se. Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiam em Deus, livra-o agora. Se ama, porque diz: Sou filho de Deus. O mesmo lhe lançaram também em rosto a salteador, que com ele estava crucificado. E desde a hora sexta havia trevas sobre toda a terra, até a hora 9. E perto da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é: Deus meu, por que me desamparaste? Aleluia! E algum dos que ali estavam ouvindo isso dizia: Estás chamado por Elias? Logo um deles, correndo, tomou uma escana e bebeu-se em vinagre, e pondo-o numa cana, dava-lhe de beber. E o outro, porém, dizia: Deixa, vejamos se Elias vir livrá-la. E Jesus, clamando outra vez, uma grande voz, rendeu o espírito. E eis que o veio do templo rasgou em 2, de alto a baixo,
e tremeu a terra, deraram-se a pedra, e abriu-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, ele entrou na cidade santa e puseram-se a muitos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vós, queridos irmãos. Hoje vamos falar sobre a história da crucificação. Não estamos a falar de história da biologia, não. Não estamos a falar de história da filosofia. Vamos falar de história da crucificação. Primeiro, nós como ser humano precisamos entender o que levou Cristo a ser crucificado. É quando ele era o próprio Deus. Ele podia dizer, todo fariseu morre naquela hora. Eles podiam morrer. Ele podia dizer, a terra fica escura. Ele podia dizer, porque ele era Deus. Ele podia dizer, a terra não se abrir. Aquela madeira, ele podia dizer, não se cortar, seja, vai dar flor. Ele podia dizer tudo. Mas que o objetivo e motivo que levou Jesus para ser crucificado, meu irmão? Por isso, o irmão Branham me pregou a mensagem naquele dia no Calvário. Mas eu intitulei esse tema, História da Crucificação, para percebermos o que Cristo foi para ser crucificado, porque ele admitiu ser crucificado. Ele podia dizer como Deus, todo fariseu vai morrer, todo devia morrer. Ele podia dizer, todo aquele que está contra comigo morto, podia morrer. Ele podia dizer, vocês fariseus, judeus, todos vocês ficam cegos. Ele podia ficar, mas por que ele não disse isso? Então, por essa razão, irmãos, vamos falar história da crucificação, baseando na mensagem do profeta da era, William Marion Branham, pregando a mensagem naquele dia no Calvário. Por essa razão, meu irmão, não vamos fugir, não tem muitas coisas a vos dizer. Somente o mensageiro da era que vai falar conosco. Vamos ler no livro na mensagem naquele dia no Calvário, que foi pregado dia 25 de nove de 1960. Faltava 5 anos para ele morrer, que ele pregou essa mensagem. E vamos ler no capítulo 27. Se este dia é tão importante, um dos maiores dias, vamos olhar em 3 coisas diferentes que aquilo significa por nós. Meu irmão, escuta. Nós podíamos tomar centenas, mas nesta manhã, eu simplesmente escolhi 3 diferentes coisas principais que nós queremos olhar para os próximos poucos momentos. O que Calvário significa por nós? O que a crucificação significa por nós? Eu oro por que estou, condeno cada pecador que está presente, que isto faça cada santo se ajoelhar, que isso faça com que cada pessoa enferma levanta a sua face para Deus e sai curado, cada pecador salvo, que cada apostata volta, e este envergonhado de si mesmo, cada santo regozija e toma nova esperança. E a nova esperança, uma grande e importante coisa que o Calvário significa para nós, ao mundo ele encerrou o assunto do pecado. Meu irmão, o objetivo que encerrou o Calvário, a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, ele encerrou o pecado. Não sou eu, o profeta da era, William Branham, está a falar. Vamos descer. 26. E por isso que o pregador prega. E por isso que o pregador prega. E por isso que eles estudam a medida nas escrituras e procuram inspiração. Porque ele é um servo público do povo de Deus. E eles estão tentando encontrar algo que fará, que Deus teria que dizer para o seu povo. Algo que os ajudaria. Talvez isto os condenaria em seus pecados. Mas isto seria uma ajuda para levantá-los.
para que eles possam abandonar os seus pecados. E então se levantará para servir ao Senhor. E os ministros devem procurar por estas coisas. Os ministros devem procurar por essas coisas. Vamos no 28. O homem foi encontrado culpado do pecado. O pecado era a pena que nenhum homem poderia pagar. A pena era tão grande até o ponto que não havia ninguém que poderia pagar a pena. Eu verdadeiramente creio que Deus ordenou isto desta maneira, que a pena seria tão grande que nenhum homem poderia pagá-lo, e então ele pôde fazê-lo ele mesmo. Nenhum homem podia pagar a pena do pecado, meu irmão. 29. Agora, a pena do pecado é a morte. Todos nós nascemos em pecado, formado em iniquidade, e viemos a este mundo falando mentiras. Portanto, não haverá nenhum de nós que fosse digno. Não se podia encontrar na terra um que fosse digno. Aleluia! Não poderia. 31. Ali havia um requisição por ao pecado. O requisito era a morte. E a morte era a pena. E aquilo poderíamos encontrar em grande detalhe sobre isso. Porque eu não creio que haja, a não ser uma só morte. Há uma vida. Eu creio que o homem que tem vida eterna nunca morrerá. Eu creio que há uma aniquilação completa daquela alma que pecou. Pois a Bíblia diz, a alma que pecou certamente morrerá. Não o homem, é a alma. A alma que pecou, então, Satanás certamente morrerá. Está completamente destruído. Como eu discordo com a universitasta, que disse que Satanás será salvo. Ele foi originado do pecado. Sua alma pecou e ele era um espírito. E aquele espírito será totalmente aniquilado e não será deixado nada aquilo. Um de nós não poderia redimir o outro. Meu irmão, eu não podia redimir você, nem teu pastor, nem chefe, nem quem quer que for você não podia te redimir. Irmão Brahmi que está a dizer, o profeta é a boca de Deus. Isto tinha que haver de outro. Portanto, quando o homem viu que ele estava separado do seu Deus, ele se tornou um peregrino. Eles prostraram e eles choravam, eles lutaram, eles peregrinaram através das montanhas, através dos desertos, procurando uma cidade cujo construtor artifício era Deus, pois ele sabia que se ele alguma vez voltasse na presença de Deus, ele poderia falar isso outra vez com ele, mas ali não havia nenhum caminho para voltar. Ele ficou perdido. Ele não sabia para que lado virá. Então, ele simplesmente saiu, peregrinando, tentando encontrar em outra parte aquilo que ele pôde encontrar naquele lugar, lá atrás. Algo do lado, de dentro dele lhe disse que ele veio de um lugar que era perfeito. Amém, irmãos? Um jovem encontrou outro jovem que é mais popular do que ele. Meu irmão, escuta bem. Estamos a falar o objetivo que Cristo veio ser crucificado por nós. Por essa razão, é a história da crucificação. Estamos a ler, irmão Brahma. O que levou Cristo a ser crucificado por nossos pecados. Escuta bem. Um jovem encontrou outro jovem que é mais popular do que ele. O vizinho encontraram uma casa que terá um
parecia melhor do que a ela, dele. A mulher encontra outra mulher vestida de um certo modo que pareceria melhor do que ele está vestido. Algo em nós que está procurando por algo. E isso mostra que estamos perdidos. Nós queremos encontrar aquele algo que nos trata aquela satisfação, que preencherão aqueles pontos de fome ali. Mas parece que não podemos encontrar isto. Aleluia! Finalmente um dia, este foi aquele dia no Calvário. Ali estava um que desceu da glória, um chamado Jesus, o Filho de Deus, o qual desceu da glória. O Calvário foi formado, e aquele foi o dia em que o preço foi pago. E a pergunta sobre o pecado foi encerrada para sempre. E abriu o caminho para estas coisas que eles estavam sedentos, famintos. Isso trouxe a um lugar de satisfação. O Emmanuel, o Deus Todo-Poderoso, veio, desceu da glória para salvar você e eu, minha irmã. Ele veio ser crucificado por seus pecados, por tudo que você faz contra a palavra de Deus. Ele veio, deixou a glória, deixou a sua cadeira para vir te salvar, vir ser envergonhado por mim, meu irmão. Escuta o que o Abraão está a dizer, história da crucificação. Vamos ler 40. Este mundo pecaminoso ficou completamente escuro. O sol desceu no meio do dia e tive uma prostração nervosa. As rochas estremeceram, as montanhas se despedeceram. Os corpos dos mortos saíram da sepultura. O que isso fez? Deus foi o zero no Calvário. Ele feriu aquele animal chamado Satanás para sempre. Meu irmão, quando crucificaram Jesus, irmão Branham me disse, a Bíblia diz, que os santos naquele lugar chamado Golgotá, onde Cristo estava ali, é ali onde chamava Palestina. Os santos que moriam, Abraão, Sara, José, Jacó, Davi, que tudo que foram enterrados na Palestina, foram ressuscitados. E as montanhas estremeceram. Meu irmão, as montanhas começaram a se pedecer porque viu um Criador veio morrer só por mim, você, meu irmão. Mas quando ele fala a sua palavra, você não quer ouvir. Vamos continuar, né? Finalmente, um dia. Este foi aquele dia no Calvário. Ali estava um que desceu da glória, um chamado Jesus, o Filho de Deus, o qual desceu da glória. O Calvário foi formado, e aquele foi o dia em que o preço foi pago, e a pergunta sobre o pecado foi encerrada para sempre. E abriu o caminho para esta coisa que ele estava tendo afamados. Isso trouxe o lugar de satisfação. Este mundo pecaminoso ficou completamente escuro. E o sol desceu no meio do dia e tive uma prostração nervosa. A rocha estremeceram, as montanhas se despedaçaram, os corpos dos mortos saíram da sepultura. O que isto fez? Deus foi o zelo no Calvário. Ele feriu aquele animal chamado Satanás para sempre. Meu irmão, aquele animal é diabo, que te dá enfermidade, que te dá problema. Irmão Branham diz, ele foi ferido para sempre. Aleluia. 48. Aleluia. Nossos pecados estão perdoados. Satanás não tem poder nos aborrecer, mas do Deus. Há um caminho feito. Há um telefone ali, há uma linha para a glória. Isso faz com que cada pessoa alcance aquela linha.
Meu irmão, alcança aquela linha. Alcança a linha. Aleluia. Se um homem está cheio de pecado, isso o deixou em contato com o velho controle. Este pode ser pecador daquele pecado. Não somente isso, mas aquele pecado é pago. Glória! Você não tem que dizer, eu não sou digno. Certamente você não é. Você nunca podia ser. Mas um que é digno tomou o seu lugar. Aleluia! Um que é digno tomou o seu lugar. Você está livre. Aleluia! Você não tem que se preocupar mais. Você não precisa ser um homem buscando de prazer aqui na terra. Poxa. Aleluia! Vamos repetir. Se um homem está cheio de pecado, isso o deixou em contato com a velho central. Ele pode sempre ser pecador daquele pecado. Não somente isto, mas aquele pecado é pago. Glória! Você não tem que dizer, eu não sou digno. Irmão Brown disse, certamente você não é. Você nunca poderá ser. Mas um que é digno, que é o Senhor Jesus Cristo, tomou o seu lugar. Você está livre. Você não tem que se preocupar mais. Você não precisa ser um homem buscando de prazer aqui na terra, meu irmão. Tudo que está na terra é vaidade. A Bíblia diz, todas as coisas passarão, mas a palavra de Deus nunca vai passar. Há uma fonte cheia de sangue, aleluia, lá no cavalo, que correu das veios de Emmanuel, onde o pecador mergulhou abaixo das águas e pede todas as suas manchas de culpa. Há uma fonte cheia de sangue. Esse sangue quem? Não é sangue dos bispos, dos igrejas. É sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. 50. Você não tem que estar perdido. Meu irmão, você não pode ser perdido. Vai ser perdido como alguém desceu da glória, veio só morrer por ti, carregou teus pecados. Aleluia. Você não tem que estar perdido. Há um caminho, e há um caminho do alto, e é chamado o caminho da santidade. E o mundo não passará sobre ele, pois ele vem primeiro à fonte. Então ele entra no caminho da alto. Meu irmão, minha irmã, você pode ser honesto, justo, direito. Satanás nada pode fazer ao respeito disto, porque você está seguro na linha, a linha da vida. Esta está encontrada na rocha da era. Não pode te abalar nisto. Nenhum vento pode te abalar nisto. Nenhuma denominação, esses profetas que estão a vir agora não podem te abalar. Nada. Nem mesmo a morte, ele mesmo pode nos separar do amor de Cristo, de Deus, que está em Cristo Jesus. Aleluia. Abraão não teve que peregrinar mais através da terra procurando uma cidade. O pecado não tem que se preocupar mais se ele pode ser salvo ou não. O homem ferro não tem que se preocupar mais se ele pode ser curado ou não. A abertura do veio naquele dia no Calvário, dia da crucificação, revelou o caminho para uma vitória total. Deus nos deu o poder do seu Espírito para vivermos transformadamente sobre todas estas coisas. Nos pede simplesmente para crermos. E nisto, aquilo acontece naquele dia no Calvário. Vou repetir. Abraão não teve que peregrinar mais através da terra, procurando uma cidade.
O poder não tem que se preocupar mais se ele pode ser salvo ou não. O homem enfermo não tem que se preocupar mais se ele pode ser curado ou não. A abertura do veio de Emmanuel, naquele dia no cavalo, revelou o caminho para uma vitória total. Deus nos deu ao poder do seu Espírito para vivermos transformadamente sobre todas estas coisas. Nós nos pede simplesmente para cremos nisto. Aquilo acontece naquele dia no Carvalho. Tudo foi pago naquele dia no Carvalho, meu irmão. 59. Como rejeitaria você isto, meu irmão? Você como pode rejeitar isso? Irmão Brana me está a falar. No 59. Como rejeitaria você nisto? Como você rejeitaria isso para se unir a uma denominação? Você deixa Cristo, deixa a palavra, vai se unir com uma denominação, com as pessoas que não sabem a palavra de Deus, que se dizem são profetas. Você vai deixar a palavra viva, a palavra que se fez carne, habitou no meio de nós, a mensagem se fez carne. Aleluia. Jesus Cristo se fez carne, habitou entre nós. E sabemos que a mensagem é Jesus Cristo. Irmão Branham está dizendo isso. Como rejeitaria você nisto? Como você rejeitaria isto para se unir a uma denominação? Onde você para ser batizado deve dar um carro. Onde você para ser orar deve dar um casaco para você te orar. Como rejeitar você isso para substituir isso por algo? Você substitui Jesus Cristo com Satanás. Você substitui Jesus Cristo com qualquer denominação, qualquer coisa aqui no mundo, meu irmão. Jesus, o Emmanuel, deixou todas as coisas lá no céu, só para vir te dar você vida. Você se acorda hoje, é pela graça naquele dia no cavalo. É pela graça que Cristo foi crucificado por ti, meu irmão. E como que você rejeita isso? Aleluia. 59, vamos repetir de novo. Como rejeitaria você isto? Como você rejeitaria isto para se unir a uma denominação? Como rejeitaria você isto para substituir isto por algo eliminante? Curandeiros. Você rejeita Jesus Cristo para ir no curandeiro e nos profetas falsos do que você se ajoelhar a ouvir a palavra de Deus? Por que não aceita isto, irmão? Por que você não aceita Jesus Cristo? Por que você não aceita a mensagem da hora que foi pregado por nosso irmão? Aleluia. A fé que foi dada uma vez por crentes. Por que você não aceita isto, meu irmão? Por que você rejeita Jesus Cristo? Irmão Branham não é por acaso. Ele pregou a mensagem de acusação. Porque o mundo rejeita Jesus Cristo. Ele disse a sua palavra. Alguém está dizendo o que ele tem. Meu irmão, esse mundo, a Bíblia diz, Deus não deixa nenhum pecado sem punição. Vocês vão pagar. Nós vamos pagar por rejeitar o que Cristo fez por nós. Meu irmão, o Emmanuel lá na cruz, um Deus todo-poderoso na cruz, o sol não aguentou, devia se apagar. A terra estremeceu por ver um Criador na cruz, nu, só por ti e eu, meu irmão. Mas você rejeita Jesus Cristo só por uma coisa de nada. Só por o curandeiro te enganou, vai te dar aqui, vai te arrancar aqui. Você rejeita Jesus Cristo. Alguém que desceu do céu. Ele te amou, como a Bíblia disse no livro de João 3:16. Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não perece, mas tem a vida eterna, meu irmão. Você tem a vida eterna. Vamos ouvir lá mais atrás, lá mais à frente. Por que não aceita isto? Aleluia. Você não aceita isto por quê? 63.
Era uma sombra, mas naquele dia no Calvário, ali havia um cordeiro desta terra. Aleluia. Isso até arrepia meu corpo, meu irmão. Era uma sombra, mas naquele dia no Calvário, ali havia um cordeiro desta terra. Mas aquele era o Cordeiro de Deus, que estava morrendo, havendo o seu próprio sangue. Ele foi golpeado, ferido, apunhado, foi cuspido, criticado, espacado e tudo mais pelo mundo. E o sangue caiu-se à sua lá. Meu irmão, o sofrimento que levou Jesus Cristo a ser crucificado, foi cuspido, foi criticado, foi chamboqueado, meu irmão. Quando Cristo estava a ser chamboqueado, meu irmão, aqui na costas, aqui, irmão Branham disse, saia sangue e água. Irmão Branham disse, é aí que sai a nossa religião. Aleluia. E o sangue caiu do sua lá. Quando o cordeiro de Abel, escuta meu irmão, morreu, ele morreu falando em uma língua que Abel não poderia compreender. Ele estava balido, e quando o Cordeiro de Deus morreu naquele dia no cavalo, ele falou em língua que ninguém compreendeu. Deus meu, por que me desamparaste? Era o Cordeiro de Deus. Aleluia. Era o Cordeiro de Deus escutado, trabalhando em pedaços. Meu irmão, Cristo trabalhando em pedaços, só para você ser livre das coisas do mundo, meu irmão. Vamos. Primeiro, devemos olhar dentro daquilo, pois há um grande dia, maior de todos os dias. Então, o preço do pecado foi determinado. O poder de Satanás foi rompido. Agora, queremos ver o que devemos fazer em troca. Meu irmão, tudo que você queria a cura, Cristo deu lá na cruz. Sofrimento. Irmão Branham está dizendo, por tudo isso devemos fazer algo em troca. Ele não está te pedindo dinheiro. Escuta. Agora, aí está onde perdemos a nossa posição. Se não devemos, nós tentamos olhar para trás aquilo que éramos. Olha lá atrás o que você era, o que eu era. Olha lá atrás. E desde que olhamos para trás, aqui o que éramos, o sacrifício nada significa para nós. Oh, não pode você ver isso, igreja? Você não pode ver isso, igreja? Irmão Branham estava a pregar isso, caindo lágrimas, meu irmão. Não pode ver isto, igreja? E parágrafo 72. Eu tentarei a obra. Eu não posso, e nem mesmo pode você. Não há nenhuma necessidade de tentar para começar. Você está perdido. Desde que você olha no que você fez. Porém, não olha no que você fez, mas no que aquele dia no cavalo fez por você. O que você não olha, o que você olha somente o que Cristo fez lá no cavalo por você. 75. Ele era simplesmente um homem perfeito. Ele deu sua vida e fez um exemplo para você. Para você, você e eu, meu irmão. Jesus Cristo nos deu um exemplo. 76. Agora, o que devemos fazer agora? A primeira coisa que eu quero dizer é: Jesus nunca veio para si mesmo. A sua vida foi gasto para outro. Isso é perfeitamente vida eterna. Quando você diz que vai à igreja e você faz boas coisas, isso é bom. Mas quando você vive a sua vida para si mesmo, você não tem a vida eterna. Vida eterna é viver para outro, meu irmão. Vida eterna é para você viver por outro. 77.
Isto foi provado quando chegou o Cordeiro de Deus. Ele viveu e teve vida eterna porque ele não viveu para si mesmo. Ele viveu para os outros. E você recebeu vida eterna. Recebeu aquele dia. E você não vive mais para si mesmo. Você vive para os outros. Vive para teu irmão, para sua irmã. Se teu irmão não tem comida, dá-lhe lá. Isso é viver por outro, ajudar até o próximo. O que Cristo fez por mim e você. 78. Alguém disse: como você suporta o deixar qualquer um te chamar de tanto nome feios? Você não vive para si mesmo. Você vive para os outros, para que você possa salvar aquele homem. Vocês se tornam filhos. O problema disto é que a igreja tem esquecido que é filha. Vocês são filhos. Vocês estão tomando o lugar de Cristo. Vocês são filhos. Então, não vive por si mesmo. Vive por os outros. Aleluia. Bem, irmão Braga, eu posso viver para este irmão porque ele é certamente um bom homem. Não é isso. Viver para aquele homem que te odeia. Viver para aquela pessoa que te mataria se salvá-los. Isso é vida eterna. Quando você tem aquilo em seu peito, você estará encarado ao seu então. Mas você sacrifica a sua própria coisa. As entrega assim como ovelha da sua lá. Você olha em direção ao cavalo. Eu espero que isso vos ajude. E entra num lugar. Isto é o que o tabernáculo. Isto é o que todas as pessoas têm que fazer. Descobrir o que você é. O qual é o propósito, meu irmão? O qual é o propósito? Repetimos isso aqui de novo. Bem, irmão Brana, pode dizer bem, irmão José. Eu posso viver para este irmão porque ele é certamente um bom homem. Irmão Brana disse: não é isto. Viver para aquele homem que te odeia, viver para aquela pessoa que te mataria se ela pudesse. Foi isso que ele fez com ele. Ele o mataram. Ele morreu para que ele pudesse salvá-los. Isso é vida eterna. Quando você tem aquilo em seu peito, você estará encarado o seu então. Mas você sacrifica a sua própria coisa. Entrega assim como ovelha da sua lá. Você olha em direção ao carvalho. Meu irmão, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Somente nós queremos falar sobre a história da crucificação. O que levou Cristo para crucificar? Ele foi na crucificação, meu irmão, para seus pecados, suas doenças, seus problemas, para você ser salvo, meu irmão. Por essa razão, Cristo morreu por nós. E depois ele disse, se não me engano, ele disse no livro de João ou Lucas: Pai, perdoa eles, porque ele não sabe o que estão a fazer. Meu irmão, você não sabe o que está a fazer quando você maltrata Cristo pela segunda vez. Vamos inclinar nossas cabeças, vamos orar. Bondoso nosso Pai Celestial, Senhor Jesus Cristo, te louvamos pela inspiração que o Senhor nos concedeu essa palavra, Pai. Sabemos, Pai, que não somos homens, Pai, mas que por nos salvar és tu, Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos, Pai, te louvamos, Senhor, por ocasião que o Senhor tem nos concedido ouvirmos essa palavra. Que essa palavra chegue até o confim da terra, Pai, até aquela última alma, Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Pai Celestial, teu servo. Nós nos entregamos e nos consagramos, Pai. Continua conosco. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo, assim nós oramos. Amém.